Ok, estamos começando mais uma edição do programa Descobrindo Sua Mente, que é uma verdadeira aventura pelo cérebro humano. A cada programa nós exploramos mais e conhecemos mais sobre o comportamento humano, sobre o cérebro humano, o funcionamento, sobre os transtornos psicológicos. É um verdadeiro curso que você está fazendo aqui nessa investigação sobre o cérebro humano. A cada programa nós trazemos também profissionais da área de saúde para nos ajudar a compreender melhor o que nós estaremos focando no programa. No programa de hoje nós vamos focar terapia cognitiva. O que é terapia cognitiva? Que mudanças a terapia cognitiva pode proporcionar às pessoas? É isto que nós vamos hoje investigar no nosso programa. Que tipo de transtornos psicológicos, de personalidade, a terapia cognitiva pode contribuir para que a pessoa tenha uma melhora? O nosso programa hoje vai focalizar e traz duas psicólogas que vão contribuir nessa investigação. O nosso programa tem o patrocínio do Consultório de Psicologia e Ressignificação Humana, que fica na Rua Bom Pastor, 1715. O telefone 22748217. Você pode também acessar o nosso site e lá você conhecer o nosso trabalho em detalhes. Acesse www.oconsultorio.com, o site da ajuda. Nós vamos agora à apresentação das psicólogas que vão nos ajudar no programa de hoje. Ok, nós estamos recebendo hoje a psicóloga clínica com mestrado, especialista em terapia cognitiva, Viviane Rosária Capesse. Muito obrigado, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. E estou também recebendo a psicóloga clínica, terapeuta do nosso consultório, Juliana Vieira Paganelli. Muito obrigado. Pelo convite. Ótimo. Nós vamos hoje, então, fazer uma investigação sobre terapia cognitiva. O que efetivamente a terapia cognitiva pode contribuir para a melhora das pessoas e que tipo de transtornos essa terapia está indicada. Vamos começar, Viviane, com uma pergunta. O que é terapia cognitiva? A cognição, vem da palavra cognoscer, tem a ver com um conceito, conhecimento das coisas. Então, eu conceituo, como eu penso sobre as coisas. Então, o que é a terapia cognitiva? A terapia cognitiva, ela está fundamentada na teoria cognitiva, que diz o seguinte, que a forma de pensar, o sistema de crenças e a forma de pensar, ele tem primazia em relação às emoções e aos comportamentos. Em outras palavras, a maneira de você pensar vai determinar como você vai sentir, as emoções que vão ser desencadeadas e os comportamentos que você vai ter. Então, os comportamentos a gente tem que entender que são respostas neuroquímicas, então respostas fisiológicas, por exemplo, a transpiração, a sudorese, taquicardia, tremor, a pessoa pode começar a hiperventilar, Fazer uma hiperoxigenação. Então, assim, são respostas fisiológicas. Eu posso também ter respostas motoras. Por exemplo, eu estou muito nervosa porque o meu namorado está atrasado e ele não chega. Eu começo a andar de um lado para o outro e eu não sei o que está acontecendo. Por quê? Porque eu começo a pensar que alguma coisa de ruim está acontecendo. Isso desencadeia no meu sistema límbico uma emoção de medo, por exemplo, de uma ansiedade, que é o medo do futuro, a sensação de um perigo, ameaça iminente, alguma coisa que pode estar acontecendo, naquele momento com o meu namorado, por exemplo.
E aí eu começo a ter uma série de respostas neuroquímicas. Eu posso ficar muito nervosa, eu posso ficar com tremor, eu posso ficar irritada, né? Posso ir para lá, posso para cá. Então, assim, o que é a teoria cognitiva? Resumindo, a maneira de você pensar determina o seu estado emocional e os seus comportamentos. E o que a terapia cognitiva faz? De posse de toda essa avaliação, nós começamos a avaliar o sistema de crenças, como a pessoa pensa, como a pessoa desenvolve raciocínios, pensamentos, como isso vai influenciando no sistema emocional e comportamental da pessoa. E aí a gente começa o processo de intervenção. Interessante, Viviane, porque a terapia cognitiva esclarece que o que gera no ser humano todos esses comportamentos, sejam físicos ou mesmo comportamentos, às vezes, de uma reação agressiva para uma outra pessoa, né? Ou embaraços na sua vida, no seu dia a dia, na verdade é o como você percebe, o que você acredita, como você vê. Ou seja, poderíamos dizer que a maneira como você lê o mundo, interpreta o mundo, vai determinar em grande parte o teu comportamento, os teus pensamentos, os teus emoções. Ou seja, o filtro, né? Eu tenho um filtro dentro de mim, que existe a realidade em si, mas existe como eu observo essa realidade. E esse filtro, que é a minha percepção, é o que vai determinar o meu sistema de atribuições, como eu percebo a situação. Diferentes pessoas podem perceber a mesma situação de diferentes maneiras. Juliana, de posse disto que a Viviane acabou de colocar, eu posso pensar, então, que o que vai me determinar na vida não é efetivamente o que aconteceu, os acontecimentos, mas é como eu percebi esses acontecimentos. Com certeza, Alexandre. Na verdade, a percepção é tudo, né? As pessoas muitas vezes elas acham que nós sentimos, nós temos determinadas situações de acordo com os sentimentos, mas não é o sentimento, é o nosso pensamento com a percepção. Então, como nós estamos vendo o nosso ponto de vista, nossa crença, como a Viviane falou, o que nós achamos que é tal coisa. Certas pessoas, por exemplo, acham que um amuleto da sorte, um treino de 4 folhas, vai dar sorte para ela. Para somente uma florzinha, uma folha. Então, é o que a pessoa acaba tendo a crença, acaba tendo fé naquilo. E isso acaba nos agindo em tudo. Então, por exemplo, muitas pessoas têm medo de uma barata. Outras não têm medo. O que faz dar o medo? O que faz a diferença? É a barata? De maneira nenhuma. É o que a outra pessoa acaba achando, acaba percebendo daquela barata. Então, na verdade, não é o acontecimento, não é o estímulo, não é a barata, e sim o que eu acho dela. Como eu interpreto. Como você interpreta, como você percebe aquela situação. Por isso, Juliana, aqui nós temos pessoas que muitas vezes elas perdem o emprego, ficam preocupadas com o emprego, vamos ver o que eu vou poder fazer agora frente a essa situação que eu estou vivendo. Mas elas vão mandar currículo, vão fazer entrevistas, procuram se reorganizar na vida e seguem. Outro perde o emprego, começa a ter pensamentos catastróficos, agora eu não vou mais arranjar emprego, o que vai acontecer com a minha vida, o que será de mim, começa a entrar numa espiral de pensamentos tão intensificadores do mal, da derrota, da frustração, que daqui a pouco essa pessoa ela está numa situação, não é, de depressão, Exatamente. de não querer mais viver, de a minha vida acabou. Então o problema em si, que nós estamos esclarecendo, tanto a Viviane quanto a Juliana, é muito importante que fique claro, não é o acontecimento, não é o eu perder em si o emprego, mas é como eu vejo isso. Ou seja, por isso que existem pessoas que são mais resilientes do que outras. O que é resiliente? É a capacidade de você lidar com situações difíceis, com crises. Tem pessoas que têm uma grande capacidade de lidar com as crises.
Então, mesmo passando por situações difíceis, elas conseguem reverter aquele momento. E existem pessoas que não conseguem reverter, pessoas que entram numa situação de angústia, de embaraço, de sofrimento. Muito bem, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você, Viviane. A minha pergunta é a seguinte: a terapia cognitiva, qual é o histórico dela? Aonde que ela vai nascer, essa terapia? Quem são os precursores dessa terapia? Eu queria que você rapidamente fizesse um histórico da terapia cognitiva. Nós temos diversos pesquisadores, né? Desde Piaget, Bandura, Aaron Beck. O Aaron Beck, por exemplo, ele desenvolveu muito a terapia cognitiva nos Estados Unidos em função do custo elevado do tratamento nos Estados Unidos. Então, eles começaram a ter uma necessidade de desenvolver um tratamento rápido, né, que desse um bom resultado para que em poucas sessões a pessoa já pudesse resolver suas questões. Então, assim, tem uma série de movimentos, né, uma série de estudos que foram desenvolvendo. Basicamente, a terapia cognitiva ela foi desenvolvida nos Estados Unidos com todo esse processo de avaliação do sistema de crenças, dos esquemas cognitivos, né, e milhares de pesquisas em cima disso. Quer dizer, eu posso pensar que o precursor da terapia cognitiva clássica que nós conhecemos foi o Aaron Beck. Agora, claro que a psicologia cognitiva, ela segue um caminho que passa por Piaget, suíço, pelos psicólogos norte-americanos, Hunt e tantos outros, Atkinson, que Freeman, mais recentemente, né, que colaboraram para o estabelecimento da terapia cognitiva. Tem algo até muito importante que a gente poderia acrescentar, que nos Estados Unidos, na década de 60, nós tínhamos lá, de um lado, uma força muito emergente, que era a terapia comportamental. Ou seja, que valorizava, não é, o ambiente externo, as contingências do ambiente externo como determinantes do comportamento humano. Se você reforçar, o homem age. Se você não reforçar, não elogiar, não der reforço para ele, ele para de agir, ele não consegue agir. Estímulo-resposta. Que teve um grande precursor, que foi o Skinner. Então nós tínhamos, de um lado, essa força emergente da terapia comportamental. De um outro lado, nós tínhamos os estudos da psicanálise, que provinham de Viena, com Freud, que acreditavam que basicamente tudo era inconsciente no ser humano. É como se você imaginasse um iceberg, não é? E o que flutua sobre o mar era o consciente. O restante era tudo inconsciente. Quer dizer, o homem era um ser basicamente inconsciente, determinado pelos instintos, principalmente pela agressividade e pela sexualidade. Bom, então de um lado o ambiente determina, comportamental. De um outro lado, o inconsciente é que está determinando o ser humano. E foi nesse exato momento que surge, na década de 60, um pesquisador, Wundt, que é da psicologia cognitiva, que ele vai afirmar o seguinte: olha, o ser humano define conscientemente o que ele irá ou não irá fazer. Ele vai ser um teórico que vai valorizar a consciência, a vontade, a capacidade do ser humano em fazer escolhas, em tomar decisões. Essa psicologia que valoriza muito o homem como um ser consciente, capaz de escolher, de se determinar, é o que nós chamamos de psicologia cognitiva. Eu tenho alguns e-mails que eu sempre peço para que vocês me mandem e-mails para que a gente possa
fazer perguntas aos nossos psicólogos de plantão. Então eu fico muito contente durante a semana quando eu abro a minha caixa de e-mails e vejo e-mails fazendo perguntas para o nosso programa. Por exemplo, esta semana nós divulgamos aqui no consultório que nós iríamos fazer um programa sobre terapia cognitiva e apareceram vários e-mails. Um dos e-mails eu vou ler agora. Eu gostaria que a doutora Juliana Paganelli respondesse a nossa psicóloga de plantão esse e-mail. Me interesso muito por terapia cognitiva. Sou psicóloga e venho exercendo o meu trabalho. Pretendo fazer estudos nessa área. Gostaria de saber as aplicações e que transtornos psicológicos nós podemos pensar a terapia cognitiva. Rosângela da Lapa faz essa pergunta. O que você poderia responder? Na verdade, a gente precisa pegar uma boa gama aí de transtornos, mas os principais que são as nossas, o carro-chefe, digamos, é a depressão e a ansiedade, né? Falando da ansiedade, aquele turbilhão de pensamentos, né? Então, como relaxar os pensamentos, como ressignificar os pensamentos negativos, automáticos e negativos, transformá-los em positivos. Pensamentos automáticos negativos. Na ansiedade, os pensamentos acabam vindo uma chuva de pensamentos. Então, como relaxar, como quebrar os pensamentos, como colocar uma nova visão, uma nova ótica nos pensamentos para que eles fiquem mais adequados, né? E mais equilibrados positivamente para uma maior qualidade de vida, né? Na depressão, até a gente já falou um pouquinho logo no começo, aquela pessoa que se sente fracassada, incompetente quando ela perdeu o emprego, por exemplo, como fazer para que ela veja o mundo com uma nova ótica e consiga enxergar a perda de um emprego como um novo desafio para uma nova empreitada, para nova vida, realmente, para um novo olhar, né? Colocar um novo óculos. Então, tudo isso mudando o seu pensamento, ressignificando. Assim como diz o nome do nosso consultório, colocando uma ressignificação dos seus pensamentos e aí transformando uma depressão, uma ansiedade, no equilíbrio com uma maior qualidade para seu viver. Quer dizer, a pessoa trabalhar numa reestrutura cognitiva dela. Quer dizer, ela mudar crenças, um jeito de interpretar a vida, um jeito de compreender. A terapia cognitiva, ela nasce realmente com a atuação do Beck na depressão, nos pensamentos, nessa chuva de pensamentos automáticos, nos PANs, os pensamentos automáticos negativos, procurando reestruturar. Depois ela é levada também para os transtornos de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, as fobias sociais específicas, né? E, Viviane, aproveitando o gancho, e os transtornos de personalidade? Eles são também, estou entendendo que transtorno de personalidade, personalidade dependente, personalidade paranoide, personalidade antissocial, esquizotípica, né? Os diversos transtornos de personalidade, TOC-P, transtorno obsessivo compulsivo de personalidade, os diversos transtornos de personalidade podem ser tratados com terapia cognitiva. Com certeza. O que acontece pelos estudos é que demanda um tempo maior, né? Mas a base sempre vai ser um treino de ressignificações, né? De começar a pensar sobre os pensamentos que a pessoa tem, porque normalmente quando a gente vai perguntar para um paciente no consultório, ok, mas o que você estava pensando na hora que você explodiu e começou a brigar com a sua esposa? Ah, não sei, só veio a explosão e deu uma irritação tremenda e, né? E na verdade, o que a gente tem que fazer é a descoberta, tirar a coberta daquilo que está coberto, né? Que é justamente quais foram os pensamentos e as crenças que desencadearam aquela explosão. Normalmente, atrás da agressividade sempre tem um medo.
pessoa se torna agressiva como uma resposta ao medo, né? Então, assim, o que acontece? A gente chama isso de vulnerabilidade cognitiva. A pessoa fica vulnerável ao meio, à situação. O que seria? Medo, às vezes, de crítica, medo de rejeições, medo de não ser bom o suficiente, medo de ser incapaz, medo da solidão, de ficar sozinho. Então, por uma série de coisas, a pessoa começa a desenvolver processos adaptativos disfuncionais. Ela tenta se adaptar à situação, mas de uma maneira disfuncional. O que a gente faz na terapia cognitiva é justamente que a pessoa, primeiro, amplie a consciência do que está acontecendo. Por que eu faço o que eu faço? O que me leva a desenvolver assim, um comportamento tão agressivo quando a minha esposa fica cobrando que eu ainda não arrumei o botão da tomada? Poxa, é apenas o botão da tomada, mas por que eu fiquei tão nervoso? Vamos começar a ampliar a consciência e entender o que você estava pensando antes. Eu sei, ela sempre fica me criticando, ela sempre fica me cobrando, e às vezes eu não consigo fazer aquilo porque eu estava no computador e o computador estava muito interessante. Às vezes a pessoa tem lá um transtorno obsessivo compulsivo e ele começa a ficar assim, extremamente envolvido em um site que não traz resultados nenhum, mas às vezes eu tenho que fazer. A pessoa pode ter uma compulsão por ficar pesquisando no história de qualquer coisa. E começa a história antiga e fica assim horas e horas, deixa às vezes de trabalhar, deixa de ficar com os filhos, deixa de ficar com a esposa, porque precisa ficar, né? E aí a pessoa começa a desenvolver uma série de coisas e aí ela começa a entender, eu estou me sentindo criticado por causa disso, né? E aí a gente começa a entender junto, porque é um trabalho interativo, não é o psicólogo que vai resolver o problema, né? O objetivo da terapia cognitiva em todos os transtornos é justamente fazer com que a pessoa se torne seu próprio terapeuta, ou seja, desenvolver a autonomia. E a autonomia é uma das bases da saúde mental. Muito bem, nós estamos apresentando Descobrindo Sua Mente. Hoje, o nosso programa tem um foco claro. Nós estamos fazendo um estudo das chamadas terapias cognitivas. Particularmente, estamos enfatizando mais a terapia cognitiva tradicional, padrão, do Beck. Mas claro que existem muitas variantes na terapia cognitiva. Nós temos, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, que é uma força muito grande nos Estados Unidos e que procura unir tanto o conhecimento da terapia cognitiva como da prática comportamental, com técnicas de relaxamento, técnicas de desensibilização para enfrentamento das fobias. Temos a terapia cognitiva construtivista, né? Com Vittorio Guidano, Juan Balbi, que vão trabalhar muito a análise do discurso, como a pessoa estrutura o discurso, como a pessoa se constrói ao longo da sua vida. Então, as terapias cognitivas, elas são muito amplas, elas têm diversos caminhos. Hoje nós estamos focando prioritariamente o caminho do Aaron Beck da terapia cognitiva padrão. Juliana Paganelli, eu gostaria de entender um pouquinho também, quando nós nos propomos a estudar a terapia cognitiva, que a terapia cognitiva, até a Viviane até se falou agora sobre a questão de que o objetivo final cognitiva é que o cliente aprenda a lidar consigo mesmo, a identificar suas crenças disfuncionais, os seus pensamentos disfuncionais e renovar-se, modificar-se. Ou seja, ele vai se tornando ao longo do tempo o seu próprio terapeuta. Mas o que eu queria entender é assim, me parece que a terapia cognitiva é um grande processo educacional. O terapeuta, ele acaba sendo visto meio como um educador, é isso?
Exatamente, porque nós costumamos fazer muitos treinos mentais, né? Nós fazemos uma academia mental, além de uma educação, né? Então, porque embora o paciente venha com uma queixa, uma demanda, ele acaba se conhecendo também muito a terapia, conhecendo seus controles, seus medos, seus bloqueios, né? Entendendo o que passa dentro dele, a disfuncionalidade, como você estava falando, como chegar na funcionalidade, qual a intenção ele quer, qual o objetivo de vida, as suas metas. Então, para tudo isso, ele precisa se educar, né? Então, para o nosso objetivo, que eles virem seus próprios terapeutas, seus próprios, né, psicoterapeutas realmente, eles precisam se educarem e se monitorarem em relação à sua vida, aos seus pensamentos negativos, a seu controle, autocontrole, em relação às suas disfuncionalidades, né? As suas emoções, nomear as emoções. Muitas vezes os pacientes não sabem o que é o amor, o que é uma alegria, o que é uma solidariedade, o que é uma compaixão. Então é entender o funcionamento psicológico mesmo. Quer dizer, Juliana, você falou uma palavrinha aí muito importante que é metas. A terapia é um espaço para ajudar o paciente a construir as suas metas de vida. E mais do que isso, quando o paciente chega na terapia, é importante que ele declare o que ele espera daquela terapia, não é isso? Claro. Qual é a meta terapêutica? Fazer um contrato de trabalho, né? Ele precisa ter um foco para podermos aos pouquinhos ir chegando até lá. Quer dizer, o que eu considero que é uma terapia bem sucedida. Com certeza. Porque se o paciente não tiver isso claro, e o terapeuta também não tiver isso claro, patinando, né? nós vamos patinar. E outra coisa, isso pode até fazer mal para a própria autoconfiança do terapeuta, porque ele não sabe o que ele está trabalhando. A terapia cognitiva prima, então, para que o terapeuta ajude o paciente a estabelecer quais são as suas metas terapêuticas, aonde ele pretende chegar com o processo terapêutico. Mesmo que a gente modifique, não é, durante o processo terapêutico, a gente pode rever algumas metas, falar, puxa, eu vou mudar, eu tenho outros objetivos, mas é importante, é isso? Com certeza. E o que é interessante, Alexandre, é que a terapia ela é coerente, né? Então, a metodologia que a gente utiliza inclusive no nosso trabalho, né? Então, aquilo que a gente ensina ao paciente é o que nós também fazemos. Por exemplo, qual é o modelo que nós apresentamos? Primeiro, aonde você quer chegar? Quais são suas metas? Né? Aonde você está? Qual a sua origem? Para então nós desenvolvermos os processos, a estratégia, todo o planejamento para chegar onde a gente quer. A mesma coisa quando alguém vai fazer uma viagem. Né? Qual é o meu destino? Para onde eu quero ir? Paris? Muito bem. Aonde eu estou? Estou aqui em São Paulo, no Brasil. Ok. O que é necessário então para eu chegar até Paris? Bom, eu tenho que fazer meu passaporte, eu tenho que visto, né? Para entrar na França, eu tenho que ver os meus recursos financeiros, aonde eu vou ficar hospedada, quais são os meus objetivos quando eu for para Paris, a turismo, para estudo, trabalho. Então, tudo isso é desenvolvido. Então, o nosso trabalho também é utilizar essa metodologia. Que é interessante isso que você falou, Juliana. Se uma pessoa ela está no Rio Grande do Sul, e ela disse para mim, Alexandre, eu quero chegar em São Paulo. Eu digo, olha, você está onde? Eu estou no Rio Grande do Sul. Então, você caminha em direção ao norte. Você vai chegar em São Paulo. Agora, se uma pessoa está no Ceará, né, eu pergunto para ela, onde você quer ir? Eu quero ir para São Paulo. Mas eu preciso saber onde ela está. Você disse muito bem. Eu estou no Ceará, eu estou em Fortaleza. Ora, não é para você ir para o norte. É para você ir para onde? Para o sul. Você chega em São Paulo. Então, é muito importante na vida a gente saber aonde as pessoas estão e aonde as pessoas pretendem chegar. O processo da terapia cognitiva é um processo que tem rumo,
É muito importante o diagnóstico, que é quando eu digo, eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu estou em Fortaleza. A origem, não é isso, Juliana? Eu determino onde você está. Quer dizer, diagnosticar. E aonde você quer chegar? Onde você quer chegar com a terapia? Eu pretendo chegar em São Paulo, na nossa metáfora, no nosso exemplo. Ok, então agora eu tenho como construir uma estratégia, como trabalhar para você atingir o seu objetivo. Agora, se eu não sei onde a pessoa está, onde ela quer chegar, fica difícil. Eu vou patinar, usando a expressão da Juliana. Muito bem, nós vamos agora para um momento muito importante do nosso programa. Quem está acompanhando o nosso programa aqui nos nossos estúdios é o psicólogo Dinherson. E o psicólogo Dinherson, ele está muito atento, ele está como um ombudsman, acompanhando o nosso programa, buscando ver os pontos, e ele vai fazer uma pequena apreciação do nosso programa até aqui, e vai fazer algumas perguntas, tanto para a psicóloga Viviane Capesse, como para a psicóloga Juliana Paganelli. Juliana Vieira Paganelli. Então, vamos à fala do Dinherson. Eu queria perguntar para a psicóloga Viviane Capesse, o que surge, como é que surgem as nossas crenças? Se surge nos exemplos que a gente pega da família, que a gente aprende como criança, ou se as nossas crenças elas surgem nas nossas experiências que a gente tem ao longo da nossa vida. O sistema de crenças ele é desenvolvido, sim, ao longo da nossa vida, desde o nosso berço, né? Então, o primeiro movimento é com a família mesmo e com todas as vivências que a gente tem. O que vai acontecendo é o seguinte: nós vamos vivenciando certas coisas e através do nosso filtro, né, nosso sistema de percepção, eu começo a vivenciar as coisas e desenvolver atribuições, eu começo a desenvolver suposições sobre o que vai acontecendo. Cada pessoa tem certas predisposições. Isso nos estudos mostram que a maneira como a pessoa aprende, muitas vezes, com a família, é a maneira que ela vai utilizar como modelo de atribuição. Por exemplo, pessoas muito pessimistas, famílias muito pessimistas, têm uma tendência a catastrofizar muito os problemas, a hipergeneralizar muito. Então, assim, houve um problema na família, a mãe começa a fazer uma catastrofização, né, um exagero, começa a ter uma explosão emocional, e a criança começa a aprender a situação a partir da percepção do olhar da mãe. E ela começa a reproduzir isso. O que acontece então? A minha mãe, por exemplo, fica chorando e falando tudo de errado acontece com a gente, nada na vida dá certo, tudo é 100%, nada é 0%. Houve um problema, mas a mãe hipergeneraliza e fala que tudo dá errado. Não foi aquele problema específico que aconteceu. Então a criança, a partir daí, ela começa a desenvolver sistemas de crenças que estão coerentes às aprendizagens, aos modelos que ela tem, né? Seja com a família, seja na escola, com o círculo de amigos. O que nós observamos, assim, pessoas muito pessimistas têm uma tendência a eternizar os problemas. Isso sempre acontece comigo, nunca nada dá certo para mim. Começa a haver uma hipergeneralização na situação, né? Então a situação, o problema se torna uma coisa geral na vida dela. Perdeu o emprego, minha vida acabou. Não foi apenas o emprego que é um problema pontual com o emprego, não. Tudo na vida está uma putaria porque eu perdi o emprego. E ela começa a internalizar o problema como se ela fizesse parte do problema. Fico brincando, inclusive, que muitas vezes ela tem uma sensação da bruxa malvada, né? Tudo acontece de errado comigo, é como se eu tivesse
uma maldição da noite malvada, né? Eu tivesse uma predisposição na minha vida que tudo desse errado. Já numa família otimista, né, um olhar, um sistema de atribuição mais otimista, o que acontece? O modelo é simplesmente o oposto. Ou seja, diante de um problema, as pessoas que têm uma visão otimista da vida, ela observa que o problema é temporário, né? Vai passar, é só uma questão de tempo, eu vou resolver, né? Em termos da abrangência, ou seja, a dimensão que aquele problema vai ocupar na vida dela, é uma coisa simples. Olha, eu tenho uma série de coisas legais, perdi meu emprego, mas a minha esposa está me dando apoio, eu tenho um bom conhecimento, os meus filhos estão super bem, cheios de saúde, eu tenho uma família legal, eu tenho uma casa legal, só uma questão de tempo, eu vou arrumar um trabalho melhor, né? E o sistema de atribuição já não é internalizado. Ele entende que aquilo que está acontecendo com ele pode acontecer com qualquer pessoa também. É uma coisa externa. A causa é externa, não é interna, né? A pessoa pessimista, ela pensa, isso sempre acontece comigo, nada dá certo para mim. O otimista já pensa que aquilo pode acontecer com qualquer um. Qualquer um pode perder o emprego, quem já não passou por uma situação financeira grave, né? Agora, o interessante é que quando a gente fala de sucessos ou de coisas boas, o pessimista já verifica que o sucesso é temporário, é específico, ok, arrumei um emprego, mas o que adianta? O resto da minha vida está uma porcaria. E ele não consegue atribuir aquilo a ele, ao mérito dele, não. Foi a Maria que arrumou um emprego para mim, ou foi sorte, ou Deus que conseguiu, né? Já o otimista não. Quando ele tem um sucesso, ele entende aquilo como permanente na vida dele. É só uma questão de tempo, em todas as áreas da minha vida eu vou ser bem sucedido. Ele entende que é uma coisa generalizada, todas as áreas da minha vida, a tendência é que se equilibre, eu fique bem, e ele internaliza o mérito. O mérito é meu, eu tenho sucesso. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Juliana Paganelli. Juliana, como que uma pessoa que tem um ciúmes descontrolado é tratado pela terapia cognitiva comportamental? Na verdade, o ciúmes ele pode ser encarado de várias maneiras na terapia cognitiva. Então ele pode ser encarado de maneira esperada. O que é o esperado? É o cuidado com outra pessoa, tá? Mas muitas vezes nós recebemos no consultório um ciúmes exagerado, onde a pessoa acaba se sentindo sufocada, né? Então ele pode ser ligado a alguns transtornos, como o de dependência, onde a pessoa tem medo excessivo, exagerado de perder o ser querido. Como, por exemplo, transtorno delirante, onde a pessoa delira, tem pensamentos intensos e excessivos sobre o que deve estar acontecendo com aquela outra pessoa. Ela não telefonou agora, ela não telefonou 10 minutos depois. O que aconteceu com essa pessoa nesse meio tempo? Será que ele está com um outro companheiro e por isso me traiu? Então já vira um delírio, tá? Então, na verdade, na terapia cognitiva, como nós trabalhamos o ciúme quando ele é um pouco exagerado? Através das crenças e dos pensamentos. Na verdade, a terapia cognitiva, ela trabalha todos os temas embasados na crença e no pensamento, né? Como diminuir os pensamentos negativos, como trabalhar muita lógica das situações, como trabalhar a sua própria confiança, né? O diálogo, até para estabelecer uma relação de confiança, de conforto, para que não haja o ciúme, né? Uma coisa muito engraçada, interessante, que o Jennifer colocou, sobre a terapia cognitiva comportamental. Nós estamos dando um enfoque maior na terapia cognitiva por si só, que é ligado muito ao conhecimento, aos pensamentos e às crenças, por nós falamos até então. Mas a comportamental, já que o Jennifer colocou, ela também poderia estar sendo levada aí em conta para o nosso âmbito profissional também, como em relação ao ciúme. Para ele expor, a pessoa ciumenta expor o que está sentindo, colocar para fora, muitas vezes
ajuda, né? Porque aí você pode colocar na casa, você organiza o que você está pensando. Então isso coloca na situação. E relaxamento. Muito relaxamento, muita meditação para diminuir aquela insegurança que na verdade acaba sendo a ansiedade também. Então a ansiedade gera insegurança. Então com técnicas comportamentais ligadas à meditação, relaxamento, a exposições, você acaba juntamente com as técnicas cognitivas de pensamento, acaba tendo uma melhora, um grande benefício e acaba tendo uma relação funcional. Que o ciúme, esse exagero, ele é disfuncional, ele é negativo para a relação. Eu gostei muito das respostas que foram dadas aqui às minhas perguntas, gostei muito também da exposição que foi feita sobre terapia cognitiva, e eu gostaria também de comentar a respeito de uma nova forma de psicologia que surgiu em 1998 através de um cientista americano chamado Martin Seligman, que é psicologia positiva. É uma nova linha, ela é agregada à psicologia cognitiva e ela é muito legal pelo ponto de vista de que ela eleva o ser humano, ela eleva o paciente que está sendo cuidado, no sentido de que ela ressalta as virtudes dele, né? Ela não enfatiza só os problemas, só as crises, só os estresses e tudo mais, mas principalmente coloca em evidência aquilo que ele tem de bom, que são as virtudes, justamente, a bondade, o senso de responsabilidade, que é a transcendência, várias virtudes que são muito interessantes e que isso até então não havia sido enfatizado pela psicologia de um modo geral. Porque a psicologia, você sabe disso, o Freud e tudo mais, lá no comecinho, sempre estudou, sempre cresceu e sempre se desenvolveu através do estudo das doenças. Mas Martin Seligman, ele resolveu pegar o lado bom do ser humano. E isso eu acho muito interessante, é algo que realmente me deixa muito feliz, me deixa muito contente, e é uma nova linha que está surgindo aí e com certeza é um novo chavão para a psicologia. Ok, voltamos com Descobrindo Sua Mente. Hoje o tema está sendo uma investigação sobre terapia cognitiva. E nós estamos fazendo esse estudo junto com a psicóloga Viviane Rosária Capesse e a Juliana Vieira Paganelli. Ambas são psicólogas clínicas, trabalham no nosso consultório de psicologia e ressignificação humana. E tivemos a participação do psicólogo Dinelson, contribuindo, fazendo algumas perguntas que vocês assistiram, que tanto a Viviane quanto a Juliana procuraram responder. Interessante que o Dinelson fez uma complementação muito legal sobre Martin Seligman. Martin Seligman, que também desenvolveu uma psicologia que é muito próxima do espírito da terapia cognitiva, que é a psicologia positiva, que ela enfatiza muito a saúde, o lado positivo, maximizar o que a pessoa já tem de bom, de positivo. E uma psicologia comprometida em desenvolver na pessoa humana virtudes. Não é isso, Viviane? Fala um pouquinho também da psicologia positiva, que é uma psicologia irmã da psicologia cognitiva. A psicologia positiva, o pai, o Martin Seligman, ele começou assim, a psicologia positiva, ela tem 3 pilares, que são as virtudes e as forças de caráter, as emoções positivas e as instituições positivas. O que ele chama de instituições positivas? Propriamente o governo, a família, as escolas, as instituições. O que ele coloca? Que nós precisamos desenvolver ambientes positivos para que as emoções positivas se manifestem e as virtudes de cada um e suas forças de caráter também tenham espaço para se manifestarem. Ele fez uma pesquisa com 3.000 povos e uma equipe de cientistas, historiadores, psicólogos no mundo todo, com religiões, dogmas, 3.000 culturas, e ele levantou 6 virtudes e 24 forças de caráter. As virtudes são saber e conhecimento, coragem,
amor e humanidade, justiça, moderação e transcendência e espiritualidade. E subdividiu em 24 forças de caráter, dentro dessas virtudes, o que seriam as estradas, vamos dizer assim, para que a gente manifestasse essas virtudes. Por exemplo, bondade e generosidade faz parte do subgrupo amor e humanidade. Eu preciso desenvolver a bondade e a generosidade, em primeiro lugar, comigo mesmo e também com o meu próximo, para que eu manifeste a virtude, né, do amor e da humanidade dentro de mim. Então, e ele coloca que essas virtudes, essas forças de caráter, Alexandre, que é muito, muito lindo isso, é a base da saúde mental. Uma pessoa hoje, para manifestar a saúde mental, ela precisa manifestar essas virtudes e essas forças de caráter. Muito interessante. Nós estamos apresentando Descobrindo Sua Mente, que é esse programa que visa uma exploração na mente humana. A cada programa um novo episódio, a cada programa uma nova aventura. Os nossos desafios vão se sucedendo. É um verdadeiro curso que você faz pela mente humana. Hoje nós estamos estudando aqui psicologia cognitiva. Eu achei muito interessante que o Dinerson fez uma pergunta para você, Juliana, que foi sobre ciúmes. E olha que interessante que eu tenho um e-mail aqui que fala exatamente sobre ciúmes. O e-mail é de Jorge Gustavo. O Jorge, ele faz uma questão muito importante, eu vou pedir que você responda, Juliana. O Jorge pergunta o seguinte: tenho 19 anos, padeço, o termo dele eu achei muito pesado até, exato e pesado de alguma forma. Padeço de um ciúmes intenso. Sofrimento emocional forte, né? Sofrimento emocional forte. Mas o bacana, que eu acho, é que ele tem consciência disso, ele percebe isso e ele está buscando uma saída. Padeço de um ciúmes forte e intenso. Como que um psicólogo, na abordagem de vocês, poderia me ajudar a superar o meu ciúmes? Eu vou pedir que a Juliana responda isso para você. Juliana, palavra. Bom, vamos lá então. Na verdade, nós faremos técnicas na terapia, primeiro, de relaxamento, meditação, para diminuir a ansiedade dele, para que assim ele consiga olhar com mais clareza a situação. E uma coisa que nós fazemos muito na terapia cognitiva comportamental, que é uma técnica comportamental da exposição, nós chamamos de exposição, dessensibilização. Então o que acontece? Nós promovemos pela imaginação a cena que poderia dar aquele incidente crítico, aquela cena que poderia causar os ciúmes dele. Então nós imaginamos e é como se ele estivesse realmente no restaurante ou no barzinho. Como uma simulação. Como uma simulação. Como se ele sentisse o que ele sente lá fora. Né? Então ele vai simular mesmo a cena e aqui nós iremos estar pareando, nós estaremos juntamente com ele, com a nossa empatia, trabalhando o relaxamento, trabalhando o equilíbrio para que ele consiga enfrentar. Então a exposição está muito ligada ao enfrentamento daquela atividade. E é muito interessante como ele vai sentir, embora seja descaracterizado, embora seja uma sala terapêutica, ele vai conseguir ter a mesma emoção que ele sente lá fora. É interessante isso que você fala, Juliana, porque o cérebro humano, ele, mesmo quando você faz uma imaginação, quando você simula uma situação, ele acaba respondendo poderosamente, igualmente como praticamente se ele estivesse na situação real. Então, esse treinamento é fundamental. O que eu gostaria que a Viviane complementasse, a Juliana falou mais do aspecto, vamos dizer assim, comportamental da situação. Ótimo, maravilhoso. Eu gostaria agora que você, Viviane, complementasse o aspecto mais cognitivo. Como que um paciente com ciúmes muito intenso,
acentuado em sofrimento psicológico, nós podemos, do ponto de vista cognitivo, trabalhar a sua melhora. É muito interessante aquilo que a gente estava falando do perceber, como eu atribuo, qual o significado que eu dou à situação. Culturalmente, o que a gente vê na questão dos ciúmes é que a pessoa ela faz uma hipergeneralização do tipo: se eu for traído, eu já não tenho mais valor, eu já não sou nada para ninguém, eu não vou merecer o amor de ninguém. O que vai acontecendo é que a pessoa, a partir dessa crença muito forte, ela entra numa hipervigilância pelo outro, ou seja, não tem mais paz. Às vezes liga a pessoa no celular 20 vezes, 30 vezes, compulsivamente, e ela entende que ela vai ter o controle, né? Mas é um controle, claro, ilusório, né? A pessoa está no celular, ela pode estar em qualquer lugar, né? Estou na sala, de repente está em outro ambiente, né? E o que vai acontecer é que a pessoa acredita que se eu ligar e ficar perguntando, eu não vou ser traído. E se eu não for traído, eu vou continuar sendo merecedora de amor. E ela entra num looping, né, que a gente fala, é uma coisa meio que sem saída, ela fica só dando voltas e não sai disso. O que nós trabalhamos? Em primeiro lugar, cada um é responsável por si. O que é responsabilidade? É a habilidade de responder pelos próprios atos. O que a pessoa precisa desenvolver para sair dessa patologia, desses ciúmes doentio, é entender que cada um é responsável por si. Se a pessoa, de repente, cometer algum ato de traição, isso não é uma culpa dele, é da pessoa que está tendo esse ato, né? E isso não significa que ela não tenha valor, significa que de repente a pessoa tem outros valores, né? Que o problema é uma pessoa. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa se fortalecer, ela precisa começar a entender quem é ela, começar a se valorizar, a amar o que ele tem de bom, o que essa pessoa tem de bom. Então, o que é autoestima, por exemplo? A autoestima é consequência do nosso autoconceito, é como eu me conceituo, é como eu penso em mim. Então, a terapia cognitiva, nos casos específicos, por exemplo, de ciúmes doentios, patológicos, é justamente que a pessoa foque nela, no ser dela, que ela comece a fazer uma grande descoberta de quem é ela própria, e aí, aos poucos, ela vai percebendo que não é mais necessário ela ficar agarrada, dependente do outro. Interessante, porque nesse tema, inclusive quando você falou, Juliana, aqui, você deu alguns exemplos de transtornos psicológicos, transtornos mentais, que acabam produzindo muito sofrimento nas pessoas. Porque nós sabemos que os ciúmes, como a Juliana disse, existe um ciúmes que é esperado, uma certa insegurança. A gente chama até de ciúmes gostoso, não é? Gostoso que a pessoa pode ter, um zelo, não é? Um medo de perder aquela pessoa querida, amada. Isso é uma coisa. Agora, existe, na verdade, ciúmes patológicos, aquele ciúmes destrutivo, aquele ciúmes agressivo, que ele acaba criando limitações, muito sofrimento para ambos os parceiros, tanto para o parceiro que se vê foco dos ciúmes, como para o parceiro que sente os ciúmes, e isso gera muita dor e sofrimento. Vários transtornos podem estar envolvidos nos ciúmes patológicos. E disse bem a Juliana Paganelli, quando ela falou, por exemplo, transtorno de dependência, transtorno de personalidade dependente, que é um transtorno de personalidade. A pessoa, ela sente que ela não sabe se cuidar, que ela não consegue cuidar de si mesma. Então, ela teme profundamente um abandono, porque ela entraria numa experiência caótica de não saber se cuidar. E, em nome disso, ela acaba temendo a perda do companheiro, da companheira, e vigiando os passos dessa pessoa. Essa é uma forma de transtorno. Tem pessoas que têm, como a Juliana Paganelli falou, o transtorno delirante, que são verdadeiras alucinações, delírios, alucinações, chegam às vezes a ouvir vozes, a ter
pensamentos intrusivos, muito bem estruturados, muito fortes. Né? É um quadro já indo para uma psicose, de uma alteração profunda. É aí que a gente vê os casos, né, de homicídio, de passionalidade. Então, esses transtornos, eles requerem um tratamento tanto do ponto de vista psicológico, a terapia cognitiva comportamental, a terapia cognitiva, né, a própria terapia racional emotiva do Albert Ellis, que também é uma variante de terapia cognitiva comportamental, que são abordagens que vão ajudar poderosamente a pessoa. Mas só o trabalho psicológico, muitas vezes, é ineficaz. Eu preciso associar nisso o trabalho psicológico ao trabalho médico, psiquiátrico, medicamentoso, para que essa pessoa possa se ajudar. Mas sabemos que o transtorno, por exemplo, de dependência, ele requer um auxílio médico intenso. Ora, a pessoa pode entrar com ansiedade muito grande, ora ela pode fazer crises de pânico, ora ela entra em depressão, né? E ela precisa desse acompanhamento. No caso do transtorno delirante, é tratado com medicações que impeçam essas alucinações, esses delírios. Então, sempre é bom pensar no erro, não no ou. Nós precisamos somar um trabalho multidisciplinar. Aí nós vamos obter resultados bons. Mas hoje o programa é sobre terapia cognitiva. E nós estamos fazendo, eu tenho certeza, um belo programa de terapia cognitiva. Nós falamos um pouquinho o que é terapia cognitiva, o histórico da terapia cognitiva, focalizamos como se trabalha na terapia, ressignificando, né, reestruturando cognitivamente a pessoa, mudando suas crenças, renovando seus comportamentos. Né? Falamos a importância do diagnóstico, a importância de ter metas terapêuticas claras, aonde essa pessoa quer chegar. Falamos que a família das terapias cognitivas é ampla. Temos aí uma filha caçula muito bonita, que cresce muito, que é a psicologia positiva, que enfatiza os aspectos da saúde, Martin Seligman. E acabamos discutindo essa questão dos ciúmes a partir de um e-mail como uma forma, inclusive, de mostrar como o pensamento da terapia cognitiva se articula quando nós estamos em situações práticas e vivendo situações difíceis. Eu tenho mais um e-mail que eu gostaria de ler, e esse e-mail, particularmente, eu gostaria que tanto a Viviane quanto a Juliana pudessem fazer um breve comentário sobre isso. Sofro de crises do pânico constantes na minha vida. Gostaria de saber se a terapia cognitiva pode efetivamente me ajudar na superação das crises de pânico. Ângela. Olá, Viviane. A terapia cognitiva pode ajudar uma pessoa que sofre com transtorno do pânico? O que é o pânico? Né? É justamente um sistema de pensamentos que são desencadeados por uma crença de que ela está muito vulnerável, de que ela está desprotegida. Então, ela começa a desenvolver uma série de pensamentos. Mas, normalmente, como que acontece? É justamente por uma atribuição errônea. Digamos que a pessoa esteja lá na direita e uma pessoa esbarra na bolsa dela. Ela já imediatamente imagina que ela está sendo roubada. Aí ela vê que a pessoa não roubou nada, foi apenas um esbarrão. Só que ela começa a ter uma taquicardia pelo susto, que é uma resposta muito funcional, é saudável, gente. Quando a gente tem susto, a gente imagina que a gente está numa situação de perigo, o cérebro desencadeia aí a adrenalina e a pessoa tem a taquicardia. Só que, como ela já tem uma certa predisposição a se sentir vulnerável, aquilo pode desencadear uma série de respostas do corpo. Então, começa a taquicardia, ela começou a tremer. Só que, ao invés de ela pensar, nossa, eu levei um susto, ainda bem que não foi nada, não, ai meu Deus,
está acontecendo comigo? Acho que eu vou morrer. Nossa, eu estou tendo um ataque cardíaco. Então ela começa a catastrofizar aquela situação e diante disso, né, o cérebro imagina que realmente ela está numa situação de perigo, de ameaça, às vezes até de morte, e o sistema límbico, vamos dizer, desenvolve um alerta geral, que ele regula o sistema fisiológico, desencadeia lá a adrenalina, dispara a adrenalina e cortisol, a pessoa fica ainda mais nervosa, começa a ter mais taquicardia, começa a ficar, né, hiperventilando, ela começa a respirar, né, muito de forma assim curta, né? E aí o que acontece? Ela vai desencadeando uma tontura por conta disso, só que ela atribui, olha, realmente eu estou passando mal, eu vou morrer, ou eu vou desmaiar, e olha, tanta gente aqui, ninguém vai cuidar de mim. Bom, depois de um tempo ela começa, ai, meu Deus, eu tenho que me acalmar, senão não vai dar certo. Ai, meu Deus, me ajuda. Ela faz uma prece, alguma coisa, vai normalizando, começa a respirar de forma mais tranquila e volta ao normal. Só que ela vai para casa e começa a ficar com medo, de ter medo de novo. E aí começa a desencadear todo esse problema do pânico. Então ela começa a restringir muito a vida dela, desenvolvendo pensamentos mágicos, né? Pensamentos condicionais que a gente chama. Mas se eu for de novo para a rua direita, pode acontecer aquilo comigo e eu realmente morrer lá ou desmaiar e ninguém vai me socorrer. Aí eu não vou mais na rua direita. E isso vai... acaba desenvolvendo, às vezes, uma agorafobia, ficar com medo de estar em lugares públicos, se isola. O duro dos transtornos, você disse muito bem, explicou muito bem. O duro dos transtornos psicológicos é o fator limitante, é como eles nos limitam. Daqui a pouco eu vou me isolando, me fechando e abrindo mão de viver de forma abundante, de forma plena. Juliana, então, podemos ajudar as pessoas com a terapia cognitiva comportamental, etc. Nós podemos ajudar as pessoas que sofrem de transtorno do pânico? Certeza. Até porque o pânico, acrescentando o que a Viviane pode dizer, vem da ansiedade. E então nós teremos uma boa gama para nós trabalharmos com os pensamentos, com o relaxamento. E interessante a questão do pânico em si, porque assim, as pessoas sempre quando vêm ao consultório, geralmente elas já foram alguns médicos, cardiologista, no ligado ao estômago. Por quê? Porque eles acham que são doenças do corpo, né? O corpo está muito ligado com a parte sintomática do corpo. Então, uma das primeiras coisas que nós falamos muito é que é a mente que está fabricando a sensação. É uma sensação, não é uma intensidade corporal mesmo. Então, é trabalhar o cérebro, porque ele está comandando essas respostas um pouco enganosas, de sobrevivência, alerta, de perigo. Então, é entender que são os pensamentos que acabam motivando esse desencadear da crise. Quer dizer, se eu faço interpretações catastróficas do mundo, eu estou altamente predisposto a desenvolver algum transtorno de ansiedade, inclusive o pânico. Com certeza. Então, e aí, só para comentar, né? O que é interessante na intervenção é justamente a descatastrofização. É a pessoa entender todo esse processo psíquico do pensamento que vai gerar a emoção, por exemplo, de medo, porque ela está pensando que essa é a situação de perigo ou ameaça, e esse medo vai desencadear as respostas comportamentais. Então, na terapia cognitiva, o que a gente faz? É justamente fazer o que a Juliana tinha falado, é de ressignificar as atribuições, de ela começar a entender por que ela está tendo aquilo, e a partir daí ela começa a desenvolver autodomínio. Uma outra coisa que a gente trabalha muito, eu costumo, de uma forma mais pedagógica, explicando para os meus pacientes, é que, às vezes, eles têm fobias específicas em relação a se sentir mal. Então, me deu uma taquicardia. Eu costumo falar, olha, você está com uma fobia específica de taquicardia. Você está com muito medo, né, de disparar o seu coração e você morrer. Então, às vezes, essa
uma característica central do transtorno do pânico. A pessoa desenvolve uma fobia, medo pelo seu corpo, pelas reações corporais. E ela controla tudo. Ela passa a ter, depois de um tempo, ela passa a ter medo do medo. É o medo de ficar louco, é o medo de morrer, é o medo de que eu vou ter um infarto. E aí, uma forma de descatastrofizar, eu dou muito exemplo. Por exemplo, você está andando na rua e vira o pé. O que você vai pensar? Né? Pensar que eu machuquei o pé, está doendo muito. Mas você vai pensar que você vai ter que amputar o pé por conta disso? Não, você vai pensar que talvez eu tenha que pôr um gesso. Pois é isso que você tem que aprender a fazer com os sintomas do pânico. Eu estou tendo uma taquicardia porque eu estou com medo. Por que eu estou com medo? Peraí, tem motivo para estar com medo? Não. Mas Viviane, às vezes eu não estou pensando em nada e me dá taquicardia. Ok, vamos aprender a regular. Vamos aprender a pensar sobre os pensamentos, porque normalmente algum pensamento que você está tendo, às vezes você acorda e joga o coração disparado. Mas por quê? Porque alguma coisa está te angustiando, você fica sempre com uma sensação que alguma coisa ruim vai acontecer. Isso é interessante, porque esse exemplo, embora hoje o foco do programa está sendo terapia cognitiva, mas é interessante nesses exemplos, tanto a Juliana como você, como nós, a gente vai percebendo que para a terapia cognitiva há uma importância muito grande nos pensamentos. É como se você imaginasse assim, na sua vida longa, os seus pais te passaram crenças para você. São aquelas frases repetitivas que às vezes pai, mãe passa para a gente. Olha, toma cuidado, não confie muito nas pessoas, as pessoas podem te enganar, as pessoas podem subtrair recursos seus, etc. Isso é passado reiteradamente. É como se essas crenças, esses pensamentos, eles ficassem dormindo dentro de você. Aí dentro, residentes, mas dormindo aí dentro de você. Muito bem. Num dado momento da sua vida, você é adolescente, adulto, em determinado momento da sua vida surge um acontecimento. Vamos imaginar um acontecimento? Um namoro. Você está namorando com uma garota, namora durante 2 anos, e ela diz para você, olha, agora não dá mais, eu estou querendo desmanchar o namoro. Puxa, isso foi 2 anos. Se você namorou 2 anos, é porque você deve ser uma pessoa interessante, você deve ter muitas virtudes, muitas qualidades. Ninguém ficaria com você 2 anos de relacionamento se não fosse algo interessante. Mas como você tem aqueles pensamentos, aquelas crenças residentes, nós vamos chamar, vamos usar o nome que a Juliana falou, que é o nome da abordagem. Que essa quebra do relacionamento foi um incidente crítico. Então, quando a sua namorada diz, acabou o relacionamento, chegou no final o relacionamento ele concluiu. Nesse instante, desaba dentro de mim um conjunto de pensamentos automáticos, aquela chuva de pensamentos. Você não é um cara legal, as pessoas vão te subtrair, as pessoas exploram, as pessoas te usam, depois te chutam. Veja, isso é passado com uma intensidade muito grande. Ou seja, a partir desses pensamentos automáticos, negativos, você passa a ter emoções do quê? De depressão, de tristeza, de se sentir mal, baixa autoestima, né? Comportamentos que você passa a ter, você se inibe, você tenta evitar agora novos relacionamentos na sua vida, você acha que as pessoas realmente confirmou aquelas crenças dos pais. Não dá mesmo para confiar nas pessoas, é melhor eu ficar em casa, é melhor eu não sair, e eu passo a me isolar. A partir disso, eu posso desenvolver até reações somáticas no meu corpo. Posso ter dores musculares, ficar muito tenso, rígido. Então, veja, crenças que me foram passadas, que eu incorporei, mediante um incidente crítico, um acontecimento, vão produzir pensamentos automáticos que, por sua vez, vão gerar emoções, comportamentos e, muitas vezes, adoecimentos físicos também. Esse modelo ele foi construído por Aaron Beck, na terapia cognitiva.
E esse modelo nós poderíamos explorar muito ele. Mas aí já é uma nova história que vai ficar para um novo programa. Podíamos fazer um programa só para discutir os diversos transtornos psicológicos à luz do modelo do Beck. O que eu quero é agradecer muito a Viviane Capesse, que veio aqui nos honrar com a sua presença, a Juliana Vieira Paganelli, que também nos honrou muito com a sua presença, com o trabalho, e eu acho que nós fizemos um belo programa. O Descobrindo Sua Mente, ele é um programa que visa essa exploração pelo cérebro humano. Na próxima semana, aqui estaremos para mais um programa do Descobrindo a Sua Mente. Esta saga, esta aventura pela mente humana. Eu quero deixar um forte abraço a todos e até a próxima semana com mais um Descobrindo Sua Mente.